Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu vim trazer um autor diferente para apresentar. É o Kenneth Hagin. Alguém já ouviu falar dele? Kenneth Hagin é o fundador do Ministério Rhema, que tem sua sede lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu com uma deformidade no coração, uma doença muito séria no coração. E os médicos falaram para a família que ele não iria passar da sua adolescência. E toda a família já estava conformada de que ele não iria passar da adolescência. E teve uma vida muito difícil porque ele tinha muita falta de ar. Era muito complicado, né? Qualquer doença no coração é muito difícil para a pessoa ter uma vida normal. E ele tinha uma aparência assustadora, porque ele era muito alto e magro. As pessoas olhavam para ele e tinham medo da sua aparência. Mas Deus operou um milagre na vida dele. O Kenneth Hagin, ele recebeu uma revelação do que a palavra de Deus fala em relação à cura. E ele simplesmente tomou posse daquilo, né? E disse: eu sou curado, eu vou andar como a Bíblia diz que eu sou. E ele realmente tomou posse daquilo e a cura se manifestou sobre a vida dele. Então Deus usou Kenneth Hagin no ministério de cura de uma forma sobrenatural na época dele. E apesar dele ter partido para o Senhor em 2003, o ministério continua a todo vapor. Porque não foi a vida de Kenneth Hagin, foi simplesmente o cumprimento daquilo que Deus queria para a vida dele. E ele cumpriu. Então ele deixou um legado. E as pessoas podem dizer bem assim: nossa, mas ele não foi curado? Ele não andava em saúde? Realmente. Kenneth Hagin, ele passou mais de 50 anos sem tomar nenhuma medicação, nenhum comprimido, nada. Realmente a cura, a saúde fluía na vida dele. E aí as pessoas podem questionar: mas ele morreu. Lógico, todos nós vamos partir. Mas a morte dele foi a coisa mais linda. Ele estava na sua cadeira favorita e ele olhou para a esposa e disse: já estou indo para casa. E baixou a cabeça e partiu para o Senhor. Gente, que coisa mais linda. Já pensou todos nós partirmos dessa forma, sem agonia, sem sofrimento, sem estar com uma doença, né? A vontade do Senhor é que a gente viva em saúde, que a gente tenha saúde abundante, certo? Então, eu falei só um pouquinho sobre o Kenneth Hagin, tem muita coisa bacana que depois eu posso contar mais um pouco para vocês. Ele é o escritor de várias obras, O Nome de Jesus, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Gente, tem muito livro dele, maravilhoso, maravilhoso. Dentre todos, eu escolhi este daqui, A Questão Feminina. Esse livro, ele tem 86 páginas, formato brochura, tem 6 capítulos. A editora é a Graça Editorial, que traduziu ele aqui no Brasil. E eu vou ler aqui para vocês os capítulos, para vocês se situarem do que se trata esse livro. O primeiro capítulo fala assim: o homem é o cabeça da mulher? O 2, a esposa deve obedecer sempre a seu marido? 3, a mulher deve ficar em silêncio na igreja? O 4, a mulher deve cobrir a cabeça na igreja? 5, vestimentas e ornamentos apropriados para mulheres cristãs. E o 6º é a conclusão. Então, essas questões, todas nós, mulheres de Deus, sabemos que é bem polêmico no nosso meio, né? Por causa de alguns versículos mal interpretados. E o Kenneth Hagin, ele vem a esmiuçar, trazendo do original grego o que significa determinadas palavras e vai fazer com que a gente entenda realmente o sentido daquilo. Nós não podemos, ele fala no livro que nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer uma interpretação. Não. O Ministério Rhema,
a base dele é o ensino, o amor. E o Kenneth Hagin sempre ele fala sobre isso, de você não pegar um versículo isolado e traduzir à sua maneira, mas sim ir buscar na origem, no significado, o que realmente quer dizer, analisando o contexto da época, analisando para que povo foi escrito aquele versículo, comparar com outros versículos que falem sobre o mesmo assunto. Então, assim, gente, para toda a mulher cristã deve estar lendo esse livro, porque vai ajudar cada uma de nós a entender melhor o propósito de Deus para as nossas vidas. No finalzinho aqui ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, na contracapa: as mulheres de hoje ocupam importantes posições como Senado, governadoras, médicas, advogadas. Muitas delas são presidentes e membros de diretorias de importantes organizações. Essas mulheres têm criado a necessidade do ensino sadio de princípios bíblicos sobre a questão da posição da mulher no corpo de Cristo. Qual é o lugar da mulher no lar, na igreja e no relacionamento conjugal? Gente, é maravilhoso. Olha só. Eu lendo aqui, eu pude, assim, explanou, assim, o conhecimento em relação à mulher. Eu ganhei esse livro do meu pastor Fábio e da minha pastora Cássia. Um beijo para vocês, meus pastores. Esse livro tem me ajudado muito, como eles mesmos colocaram na dedicatória. No Ministério de Conselho, Pastoreio, ele é muito indicado para pessoas que têm chamado de Deus, para você saber realmente como aconselhar outras mulheres. Porque às vezes, olha só, esse livro ele vai te mostrar a mulher, ela tem o seu lugar. A mulher, ela não pode viver de uma forma achando que só o homem pode falar, só o homem tem um lugar ao sol. Não, Deus chamou a mulher para ser ajudadora. E tem uma coisa bem interessante nesse livro que o Kenneth Hagin fala, que Deus ele vai estar sempre do lado de quem está certo. Então, vai ter situações que a mulher ela vai estar certa e ela pode e deve chamar a atenção do marido em amor, mostrando a ele, à luz da palavra, qual é o certo. Isso também aconteceu. O Kenneth Hagin ele mostra aqui nesse livro várias passagens de mulheres como Sara, que teve uma hora que ela teve que falar sério com Abraão. Teve a situação de Abigail e ele mostra várias passagens. O Kenneth Hagin ele conta uma história pessoal bem interessante. Ele fala que tinha um chamado de Deus para um ministério na área de cura e ele, antes de ir com a esposa estava preparando bagagem, todas as coisas, ele foi participar de um congresso. Tanto é que ele nos chama a atenção no que a gente deve ouvir, o meio que a gente anda, para poder não tirar a gente do foco daquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando ele volta desse congresso, ele volta muito desanimado e fala com a esposa: pode desfazer as malas, a gente não vai mais, eu não vou estar mais orando por pessoas enfermas, eu vou ficar na igreja local, parará, aquela história toda, né, de desânimo. E ela olha para ele e faz: não, eu não vou deixar você desobedecer ao Senhor, não vou desfazer as malas, nós vamos partir, você vai entregar ao pastoreio, tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida vai se cumprir. Eu não vou permitir que você desobedeça ao Senhor. E ela falou firme, olhando para ele, apesar de ser uma mulher doce e submissa, mas ela naquele momento, ela tomou as rédeas e chamou a atenção dele em amor. E ele fala: graças a Deus porque ela fez isso, porque senão ele teria desistido e estaria desviados os dois do propósito do Senhor. E ele trata muito sobre essa questão da gente como ajudadora, mas da gente também como mulheres usadas por Deus. Todas nós somos capazes de estar ministrando, de estar falando do amor de Deus, de estar trabalhando no ministério.
A mulher tem um papel essencial na vida da família, na vida do homem. Então, leiam esse livro, vocês vão gostar. Vai tirar-se muito tabu quando vocês entenderem realmente o contexto de cada versículo desse, à luz da palavra, certo, pessoal? Se você quer presentear alguma mulher, olha, essa é uma opção maravilhosa. Tem um link na descrição desse vídeo. Lá você pode estar adquirindo esse livro para presentear, não só esse, mas outras opções também maravilhosas, certo? Fiquem à vontade para escolher e você vai estar recebendo na sua casa com a maior comodidade. Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de estar compartilhando com os seus amigos. Se inscrevam no canal, clica aí na notificação para receber sempre informação de novos vídeos. E não esquece de dar o seu joinha. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau!